Olha, agora a gente abre um debate sobre os detalhes jurídicos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado. Os convidados para esse debate são os juristas André Marcília e Fábio Tofik. Aos dois eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Muito obrigado pela disponibilidade com a gente. Vou começar com... o meu chefe aqui está falando disponibilidade pelo 3º dia seguido. Muito obrigado, viu? Começo com o professor André Marcília. Senhores, qual o peso da divergência do ministro Luiz Fux no futuro do julgamento do plano de golpe? Boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite a toda a audiência. Tofik. Olha, eu entendo que o peso seja muito grande, porque nós estamos diante de uma divergência que não é apenas processual, é uma divergência de mérito. E mesmo no aspecto processual, o Fux avançou a respeito de uma incompetência que gera uma nulidade absoluta. Veja só, o próprio Fux ilustrou muito bem o tamanho do problema ao dizer: se o ex-presidente estivesse sendo julgado como ex-presidente, deveria estar na primeira instância. Se, como presidente, estivesse sendo julgado, deveria estar no plenário. Quer dizer, de alguma maneira, seja no plenário ou seja na primeira turma, me parece claro, ou na primeira instância, parece claro que na primeira turma não deveria estar. Então, isso é muito grave, pode gerar a anulação não só desse julgamento, como do julgamento de todos os demais e até mesmo impactar no próprio julgamento já feito em relação aos réus do dia 8. Porque se essa divergência, a partir da incompetência do STF, se amplia e se confirma num recurso ao plenário, isso, sem dúvida, vai gerar decisões conflitantes, acórdãos conflitantes para casos que são evidentemente conexos. Então, é uma divergência bastante profunda que avança processualmente no mérito e pode gerar repercussões, obviamente, se depois, num recurso, os demais ministros o acompanharem. Professor Fábio, qual o peso da divergência do ministro Luiz Fux no futuro? Olha, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, boa noite, André. Olha, a divergência, em primeiro lugar, é sempre importante ressaltar, a divergência é absolutamente saudável. Julgamentos que contam com votos divergentes são sempre julgamentos mais ricos, são julgamentos que permitiram um debate amplo e permitiram uma possibilidade de verificação de todas as teses, de todos os vieses. Com relação à prerrogativa de foro, o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, acho que é bom lembrar aquela velha máxima de que o Supremo tem a prerrogativa de errar por último, né? Então, é ele que define, de certa forma, algumas regras do jogo. E a regra da prerrogativa de foro, ele vem definindo há algum tempo, não é? Era do plenário, já há algum tempo o plenário passou para as turmas. Na questão dos atos antidemocráticos, essa competência vem sendo afirmada há muito tempo com base no regimento interno do Supremo, que permite que o Supremo atue em casos em que haja agressões ou atos praticados nas dependências ou nos arredores do próprio Supremo. O próprio ministro Luiz Fux, e para mim aí a fragilidade do voto dele, votou e condenou os autores dos atos do 8 de janeiro, que tem muito menos motivo para estarem no Supremo, porque nem ex-ocupantes de cargo público eram meros cidadãos comuns, não é um ex-presidente da República. E o próprio ministro Luiz Fux julgou, condenou e não viu problema nenhum. O Supremo, recentemente, ressuscitou uma súmula lá de trás que diz que cabe ao Supremo, como cabe também a todos os tribunais do país, julgar os fatos cometidos durante a função pública, ainda que o autor não ocupe mais a função pública, que é o caso do Bolsonaro. Então, Okay. É claro, podemos aqui questionar o fato do Supremo ir e vir, né, nos seus posicionamentos, o que acontece em variados temas, e aqui, evidentemente, que o ideal seria que a jurisprudência pudesse ser mais estável, mas a jurisprudência atual é essa, e me parece que o ministro Fux destoa do próprio entendimento da Corte e do próprio entendimento dele, já dado em outros casos no mesmo sentido.
Agora, professor André, há brechas nessa condenação que podem provocar anulação no futuro? Olha, Leandro, eu entendo que sim. De fato, eu concordo com meu colega quando disse que o STF tem a prerrogativa de errar por último. Ele só não pode errar todo dia e muito menos para fora da Constituição. E isso é que é o grande problema e é o debate que nós estamos hoje, a todo momento, tendo de nos ater. Veja, essa questão do Fux, inclusive, me causou bastante espanto que, inclusive, houvesse uma perplexidade, vamos dizer assim, da classe jurídica em relação ao voto dele, ou até mesmo dos próprios ministros que, enfim, trataram a ele como se fosse uma espécie de pária por divergir. Me parece que a divergência é saudável realmente ao debate público e nós estamos perdendo isso dentro da Suprema Corte. Imagina se o debate público não for possível, a divergência não for possível dentro da Suprema Corte, onde mais ela será? Ela será na imprensa também vetada? Ela será também vetada dentro das universidades, dentro do ambiente da advocacia? Então é muito ruim esse sinal que foi dado. Agora, a divergência do Fux, ela se aprofunda para uma espécie de unanimidade existente ali dentro do STF em questões que são muito graves para todos nós, não apenas para o Bolsonaro. Veja, a decisão do ministro Moraes, ela parte do pressuposto de que é um ato de execução de golpe fazer live. Ela parte do pressuposto de que existe uma violência simbólica e não demonstrada nos atos do Bolsonaro. Ela parte do pressuposto de que o regimento interno do STF ou a jurisprudência hesitante do STF é mais relevante do que a própria Constituição. Todas essas divergências, portanto, são relevantes não apenas, respondendo a sua questão, Leandro, para a possível anulação desse julgamento, como também para que nós rediscutamos o papel do STF como aquele que, no lugar de ler a Constituição, passou a criar uma Constituição para si e para todos nós. Para professor Fábio, há brechas nessa condenação que podem provocar anulação lá na frente, no futuro? Olha, como bem disse o André, se essas brechas existem, elas vão ter que ser usadas para anular diversos outros casos, que eu não sei se os bolsonaristas ficariam muito felizes de verem anulados, não é? Caso de tráfico, caso de estupro, porque é esta questão, por exemplo, do prazo que a defesa. Se você me perguntar o que eu acho disso, acho um problema. Eu acho um problema. Realmente, nos mega processos, nos maxi, eu atuo em vários. Em a defesa tem que, em 15 dias, fazer uma defesa e se inteirar de dados que a acusação teve acesso durante anos. E a defesa só tem 15 dias. Essa é a realidade do país, de um sistema penal injusto, opressor, que o bolsonarismo sempre apoiou, sempre pelo contrário, achou que é muito leniente, que é muito tranquilo. De repente, eles resolveram acordar para os problemas do direito de defesa e do devido processo legal, né? Que é o problema, no meu modo de ver, do ministro Fux. A crítica ao voto do ministro Fux não é o voto em si. A crítica ao voto do ministro Fux, ele cita doutrinas, jurisprudências impecáveis. Ele só tem uma dificuldade de encaixá-las nos casos concretos, porque ele não nega a ocorrência do golpe. Acho que essa é a grande falha do voto do ministro Fux. Ele não nega, ele condena o Mauro Cid pela tentativa de golpe. Nós tivemos um lobo solitário tentando dar um golpe no país, um homem chamado Mauro Cid, que nunca ninguém tinha ouvido falar. Bolsonaro passou discursando contra as urnas, contra o Estado Democrático de Direito durante 2 anos. Ou seja, ele criou o perigo, ele incitou toda a população e todos esses manifestantes. Cabia a ele impedir, cabia a ele tomar as providências para que esse perigo fosse cessado. Ele não o fez, pelo contrário, ele incrementou. Essa é a falha do voto do ministro Fux. Ele reconhece que houve o golpe, mas ele nega aquilo que foi visto a olhos nus por todo mundo, porque foi televisionado. Ok. Então, não é uma crítica ao ministro Fux, a divergência absolutamente, e ele tem todo o direito, todo o poder de fazer isso. Agora, sempre foi um ministro punitivo. O que estranha no voto do ministro Fux é o seu caráter absolutamente garantista, absolutamente coisa que, assim, talvez nem o ministro Celso de Mello, que foi talvez um dos ministros mais garantistas da Suprema Corte, teria dado um voto como esse. Lindo do ponto de vista teórico,
né? Ele só tem um problema quando você tenta aderir ele aos fatos, porque ele mesmo reconhece que houve o golpe, não é? E quando você tenta comparar com a postura do ministro em toda a sua trajetória no Supremo. Esse é o problema que não dá para ser escondido, né? Ok. Senhores, eu vou passar aqui 30 segundos, seria o tempo ideal, Rafa? 30 segundos para o professor André Marcília e também 30 segundos para o professor Fábio. Por favor, professor André. Olha, eu prefiro, Leandro, que os punitivistas, sejam juízes, sejam bolsonaristas ou quem quer que sejam, que os punitivistas acordem do que aqueles garantistas durmam durante o processo do Bolsonaro. Melhor mudar no sentido de evoluir para se perceber a necessidade de humanização de um julgamento do que simplesmente dormir na hora que a humanização do julgamento não interessa, porque quem está na arena é alguém de que você não gosta. Professor Fábio. Olha, eu acho que se o direito penal puder ser mais garantista, será bom para todo mundo. Enquanto o Brasil não consagra um direito penal garantista e o Supremo não consagra um direito penal garantista, a primeira turma do Supremo não defende um direito penal garantista, que seja um direito penal igual para todos. Então, nesse sentido, Bolsonaro teve um direito igual ao de todos, com o detalhe de que o crime dele foi televisionado. O crime dele foi testemunhado por todos nós. Ele assumia, ele confessou publicamente que ele era contra o Estado, que ele era contra alguém assumir o poder se ele não ganhasse as eleições. Ou seja, não há muita dificuldade de reconhecer o crime. Então, o que me parece é que existem muitas críticas a serem feitas ao julgamento, mas que são críticas a serem feitas ao sistema judicial brasileiro como um todo, não apenas a este julgamento. Peço mil desculpas pela quantidade de ok, somente para poder a gente não atrasar no tempo. Eu agradeço muito a presença dos dois, viu? Um abraço em cada um e até a próxima. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos.